Salvador compassivo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, pois estavam aflitas e exaustas, e estavam como ovelhas sem pastor. Compaixão, uma palavra que tem muito significado para Cristo. Compaixão não era mero sentimento, ele manifestava em atitudes práticas. Ele tocava, ele acolhia. Esse era o Jesus. Sim, nosso querido Jesus. Essa semana nós estaremos observando a sua compaixão para com as pessoas. Jesus sempre estava perto das multidões e ele sabia o que significava realmente essa palavra, compaixão. Uma diferença do que muitas vezes nós temos pelas pessoas. É interessante entender que essa palavra tinha um significado muito forte para as pessoas, porque significava devolução da dignidade. Jesus, através da compaixão, devolvia a dignidade de todos aqueles que até ele se achegavam. Temos que fazer um destaque antes, porque muitas vezes as pessoas têm pena. Sim. As pessoas às vezes sentem dó. Como é triste quando alguém sente dó. Ai, fiquei com pena de você, fiquei com dó. Isso não é compaixão. Compaixão, a compaixão que Jesus realmente queria nos mostrar, não era uma compaixão estática, inerte. Ele agia, ele via a situação e fazia o possível para minimizar o sofrimento das pessoas. As pessoas ouviam sobre a fama de Jesus. A mulher com fluxo, os leprosos, todos eles ouviam da fama de Jesus. E esta fama então fazia com que eles se aproximassem de Cristo. Porque a compaixão não era só uma mera ação, mas sim algo transformador na vida das pessoas. Podemos observar como Jesus, ele não tinha problema de solidão. Quando Jesus ficava sozinho, a oração era porque era desejo e escolha dele. Mas nós observamos as massas cavam Jesus. Isso indica que ele era uma pessoa muito agradável. Era uma pessoa que atraía multidões para si. E é lindo ler os relatos de que Jesus tocava as pessoas. Os leprosos que não sabiam o que era mais isso, que estavam à margem da sociedade, não sabiam o que era um toque. Então ele tocava, mas ele se permitia ser tocado. A mulher, como eu havia mencionado, do fluxo hemorrágico, ela tocou Jesus. E os discípulos mencionaram, mas Senhor, como assim tocou? Olha a multidão. Ele não. Quem me confere? Como que você toca Jesus? Você já foi tocado por ele? Um dos destaques da vida de Jesus era o contato pessoal. Jesus não era um líder frio, não era uma pessoa distante. E isso tem que acontecer comigo e com você hoje. Nós temos que ter essa certeza. A certeza de Jesus está com você. Ele quer tocar o seu coração, quer falar a você, as suas necessidades, os seus problemas. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, o desejo dele era de estar junto das pessoas. Ele não queria estar lá no templo, atendendo as pessoas como os líderes faziam. Não, ele queria estar no meio das pessoas, na multidão. Aquelas pessoas que eram rejeitadas, aquelas pessoas que não tinham esse contato. Ele levou o seu contato, levou o seu toque. Interessante que a compaixão, é um anexo, um derivado da palavra perdão. Quando eu li esse relato, achei muito interessante. Vou ler para vocês. Perdão é derivado da compaixão. A palavra compaixão significa o que sente alguém movido até as profundezas do seu ser. Somente alguém capaz de mover-se até as profundezas do seu ser também é capaz de perdoar. Hoje em dia o perdão é algo tão necessário. Quantas pessoas sofrem por carregar mágoas em seu interior porque ou deixou de dar perdão ou deixou de receber perdão. E o relato da lição menciona um fato muito interessante que eu comentei com você, de que existia 2 servos e existia um servo que devia tanto, que ele não teria dinheiro em condições nenhuma de saldar a dívida. E o rei então foi misericordioso, compassivo e perdoou a sua dívida. Porém, assim que ele saiu de lá, ele viu um que devia para ele muito menos e ele foi ferozmente cobrar essa dívida. E o rei ficou sabendo e o rei ficou muito chateado. Será que nós hoje recebemos de Deus esse perdão? Essa dívida nossa foi saldada, nós estamos em débito com Deus. Será que nós não esquecemos isso e cobramos ferozmente alguém? Essa questão do perdão é interessante. Quando Jesus fala e ele aplicava o perdão, era para as pessoas desejarem e também colocar em prática o perdão. O Pai Nosso é uma prática que nós temos que colocar, porque ele diz assim, como nós oramos o Pai Nosso, Senhor, perdoa-me. Nós pedimos para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos.
Então, o perdão é um dom de Deus. Deus dá o perdão sem merecer. Nós temos que fazer isso para as outras pessoas. É o receber e doar esse perdão. Não podemos jamais receber o perdão de Deus se no nosso coração nós não perdoamos as outras pessoas. E ele é tão necessário quando as pessoas são curadas de males terríveis, porque perdoa e se sente perdoada. Ok, um item interessante da lição dessa semana, no século XVIII para o século XIX, criou-se uma teoria chamada deísmo. O que é o deísmo? É a crença de que Deus, no passado, ele existiu e existe, ele criou o universo, criou o nosso planeta, e como se tivesse dado corda no relógio. Criou o planeta, deu corda no relógio e deixou o planeta aí, à mercê. E agora nós somos responsáveis por isso. O deísmo prega um Deus distante, lá no passado. Um Deus no qual não se preocupa mais comigo. Um Deus que não está mais comigo. Se fosse assim, então significa que eu estou à mercê do meu destino. Sofro as consequências de tudo que já passou e vou provocar males para aqueles que virão. E não tem mais fim. O fim seria a destruição do próprio homem sobre si. Mas a lição fala sobre algo muito importante. Fala do significado da palavra Emmanuel, que significa Deus conosco. E tem tudo a ver com a compaixão. Porque compaixão é estar junto, estar ao lado. Então o deísmo é uma falácia, é uma mentira. Porque o nosso Deus é um Deus conosco. E Deus está querendo o tempo todo entrar em contato conosco através da comunicação da oração, leitura da Bíblia, para dizer: olha, eu quero estar com vocês. Eu quero estar com vocês. A lição passada mencionou que o reino que Deus queria instituir não era o reino terrestre, mas o reino espiritual. Porque o tempo todo Ele quer, Ele almeja fazer essa religação do homem para com Deus. Por isso que o próprio Deus mandou o Filho, para que essa ligação fosse refeita. E muitos ainda não estão entendendo o que é isso, né? Jesus tinha vários métodos. Ele é o agente da esperança por excelência. Falava por parábolas, porque era uma linguagem simples que as pessoas poderiam entender. Ellen White comenta no livro Educação, página 231, ela diz o seguinte: observava ele, Jesus, a fisionomia dos ouvintes, notava-lhes a iluminação do semblante, o instante e respondente olhar que dizia haver a verdade atingido a pessoa. Então vibrava-lhe no coração uma corda correspondente de jubilosa simpatia. Jesus estava atento ao olhar de cada pessoa, observava quando a verdade alcançava o coração. Esse é o nosso Jesus, um Deus conosco. Se compadece da minha luta, se compadece das minhas dificuldades, e Ele sabe o momento exato que eu preciso dele. Esse é o desejo de Jesus. Não é maravilhoso ter um amigo como esse? Com certeza. Quer me tocar, me perdoa, é compassivo e quer estar comigo. É tudo que um ser humano precisa para ter felicidade. E é tudo que Ele quer te dar. Basta você aceitá-lo. Finalizamos a lição lembrando você do verso áureo, que diz que Jesus, ao observar a multidão, quero trazer para os nossos dias, Jesus, ao olhar para nós, Ele se compadece de nós, porque muitas vezes estamos aflitos e exaustos, parecemos como ovelhas sem pastor, e esse é o momento que Ele vem e se torna o nosso pastor. Vamos orar? Gratos somos, querido Deus, por saber que Tu és tão maravilhoso e se importa tanto conosco. Através das lições da Escola Sabatina, percebemos diariamente o Seu amor. Transforma-nos para que realmente possamos enxergar os outros como o Senhor nos viu. Em nome de Jesus somos gratos. Amém. Pela graça de Jesus. Até a próxima semana. Até a próxima.